Dá pra ouvir o barulho do meu coração, não? Aí eu não tenho maturidade nenhuma, coisa. Ah, tá que pariu. Obrigado, Ronaldo. Você tá maluco, meu. O que aconteceu? Eu acho que enlouqueci, de verdade. Cara, tô mais feliz do que cachorro com dois rabos. Ó, eu fiz o programa aí, tem uns mais de 70 edições. E eu fiz com o objetivo de conversar com quem eu gosto, né? E aí, você faz uma lista, assim, de quem você admira, quem você tem como fã e tal. E você é o meu primeiro nome, cara. Na minha geração, eu sou 73. Você é 76 76. no RG, pelo menos. Não, eu sou do Rio, né? Era mais difícil de fazer o gato. Difícil, é. E você é o meu primeiro nome, cara. Eu tô muito emocionado de estar com você, você é louco. Imagina, bem-vindo a Madrid. E parabéns pela ascensão rápida e o sucesso que tem feito aí. Maravilhoso te assistir, te sigo nas redes sociais e me divirto. Ai, fudeu. Mas foi legal. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, que pode parecer até uma deselegância barra ousadia, mas quando eu jogo bola lá na minha categoria, lá no subóbito, eu arrisco uma centroavância. E aí, pelo meu biotipo, assim, você olhando assim, você vai falar se o jogador que eu vou falar aqui da escalação sou eu, jogando lá no subcirrose, no subvelório, ou se é você. Quando você bater a sua bola, você vai falar se é você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. O atacante dona de bordel, já cruzou muito, hoje em dia só tá na marcação. Esse sou eu ou você? Eu acho que é você. Tá bom. Atacante Alexandre Frota, que ele tá acostumado a botar pra dentro. Eu acho que já fui assim. Já Fui assim. Tem o atacante Jojo Todinho. Sabe quem é Jojo Todinho? Sei, claro. Que vai bem na Liga Espanhola. eu nunca joguei na Espanha. Você acha que tem um pouquinho... Já. A Liga Espanhola é maravilhosa. Maravilhosa. Se você quiser isso aí. Atacante atriz pornô aposentada. Já deu o que tinha que dar. Pode ser também, não é? No futebol sou eu. Você né? aí? Dentro de campo, Tá. dentro das 4 linhas. Tá, e o último aqui que você vai ver se que sou eu ou você. O centroavante sexy shop não é o que a galera queria, mas pode servir de consolo. Pode ser pra mim também. Você tá fera. Ó, esse aqui é o Ale Oliveira Responde, que vai marcar o fim desse programa também, porque eu não vou mais entrevistar ninguém. Depois dessa entrevista eu parei aqui. Aposenta, né? Parar lá em cima. No auge. Então toca a musiquinha do Ronaldo Fenômeno, porque começou o programa. Já posso respirar? Respira. Ó, aí o programa é assim, o cara manda pergunta pra você e aí você responde, justamente pra tentar me tirar do próprio programa meu. Tá, entendeu não? tá bom. Como, por exemplo, o Gabriel Salles. Fenômeno, que eu imagino que seja você no caso. Como você se sente sendo o melhor brasileiro depois do Pelé? Isso aí quem falou, o Gabriel. Ele acha isso. Você acha? Bom, eu não tenho essa pretensão, e essa classificação, eu acho que ela é uma coisa de torcedor, na verdade, né? Porque não vai existir nunca esse tipo de classificação na minha cabeça. Para mim é uma honra ser lembrado como um dos melhores, mas eu só tenho a agradecer às gerações passadas que me influenciaram, porque o futebol ele é tão maravilhoso e ele é tão poderoso que a gente esquece às vezes de agradecer às gerações passadas, o porquê que eu comecei, o porquê que eu me dediquei a vida inteira a isso, né? Ao futebol, se é um esporte, é minha grande paixão. E isso começou porque eu fui influenciado pelo Zico, pelo Pelé, pelo Romário, pelo Bebeto, enfim, craques que eu vi jogar e fui picado por esse amor do futebol. E essa classificação para mim ela não vai existir nunca, mas logicamente eu me sinto honrado de ser lembrado porque eu me dediquei muito a minha vida para chegar onde eu cheguei. E, engraçado que eu olho para trás e quando eu era garoto, eu sou da escola, quer dizer, eu vi o Romário, joguei com ele e vi as declarações deles. E no começo eu era ousado igual ele. Então no Cruzeiro, quando eu fui vendido, eu falava que ia ser o melhor jogador do mundo. E não sabia absolutamente o que eu estava falando, porque a dificuldade que tem em chegar a ser o melhor jogador do mundo, você tem que, além de ser bom,
Você tem que ter muita sorte, tem que aproveitar as oportunidades que você tem. O futebol tem uma concorrência muito grande, né? E, enfim. Ó, o Rafael Matheus. Podemos falar que o Ale Oliveira Responde chegou no seu auge? Tá vendo que eu falei? Que é melhor agora não... Ronaldo, você se arrepende de não ter jogado no teu time do coração, que é o Flamengo, e que time europeu você gostaria de ter jogado? Tem algum que você... Olha, eu gostaria de ter ido jogar na Inglaterra. Eu acho que teria sido uma experiência incrível. Houve uma possibilidade antes de ir para o Milan. O Chelsea mostrou um interesse grande, no final a negociação não aconteceu. Bem no início da carreira também eu tive uma oferta do Manchester United, mas também não rolou. Enfim, na Europa a Inglaterra era um lugar que eu gostaria de ter jogado. E no Flamengo, é uma pena, realmente sinto não ter jogado pelo Flamengo, mas a minha vontade não foi o suficiente para fazer entender aos dirigentes do Flamengo que era possível, porque na época eu estive 3 meses treinando na Gávea, recuperando da minha lesão, dentro do Flamengo, todos os dias, e não recebi um convite para, né, mesmo no final da recuperação, quando todos ali viam que já estava bem encaminhado, não recebi um convite formal nem informal para jogar pelo Flamengo. Não, nada. Nem um oi sumido, opa. Nada. O que para mim foi assim, foi uma grande pena, mas ao mesmo tempo eu pude conhecer o Corinthians, que passou a ser realmente o time do meu coração, junto com o Flamengo. Logicamente, não é que eu esqueci da minha paixão pelo Flamengo, mas o Corinthians ganhou uma grande parte do meu coração, e ter conhecido a torcida fiel também foi uma experiência maravilhosa. E essa última etapa da minha carreira pelo Corinthians também ficou marcada, assim, foi uma experiência muito louca, muito bacana. A vida não erra, né? Não foi do jeito que você gostaria no primeiro momento, mas no final das contas você foi pro Timão e foi um casamento perfeito, né? Foi um casamento perfeito, com uma oportunidade de mudar a história do clube. O Corinthians já era um clube grande, mesmo que sem infraestrutura para o seu tamanho. E aí a gente, um projeto grandioso do presidente Andrés, a gente mudou a história do clube, né, reestruturando o clube, criando e oferecendo toda a infraestrutura para os jogadores, né, e o Andrés fala sempre disso, que depois do primeiro jogo que eu entrei ao vivo no Faustão, aí em seguida ele veio todo emocionado, eu tinha feito gol, foi o jogo do Palmeiras que eu fiz o gol de cabeça. E ele veio, me abraçou, emocionado, pô, que bacana. E eu falei, presidente, isso é só o começo, a gente vai fazer o centro de treinamento e nós vamos fazer o estádio. Ele, você é louco. Eu fui botando isso na cabeça dele, fui infernizando a vida dele, e no final a gente conseguiu tudo isso. Mudou a história do Corinthians, né? Depois, mesmo que eu não tenha estado, eu me sinto parte dessa história, porque depois ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, é um clube respeitado, é um clube com as melhores instalações do Brasil, talvez do mundo, e hoje um trabalho bem feito e reconhecido. O Gui MV, fenômeno. Você acha que se o Messi e o Cristiano Ronaldo jogassem no seu tempo, com tanto craque como você jogou, eles teriam 5 bolas de ouro cada um? Que teoricamente a concorrência para eles, Messi e Cristiano, estão um pouco acima do resto da turma. Você acha que se eles estivessem no seu tempo ali, e a concorrência era muito maior, se eles teriam atingido essas marcas pessoais? Olha, é muito difícil ali comparar gerações. Nos faltam critérios para realmente fazer uma comparação justa. E qualquer tipo de comparação vai ser injusta. Mas, logicamente, os dois têm um lugar cativo lá onde os gênios estão. São dois craques de bola, talvez o Messi mais completo, né, tão decisivo quanto
o Cristiano Ronaldo, são dois craques de bola que em qualquer geração que eles tivessem teriam feito muito bem. Entrevisto bastante jogador, né? Aqui no canal. Entrevista, eu acho que é um pouco de otimismo, mas eu troco ideia com um montão de jogador. Eu ainda não entrevistei nenhum jogador que tenha nesse par ou ímpar aí, para escolher um ou outro, né? No casado contra solteiro, no rua de cima como a rua de baixo, ou até o jogo dos pelados, não sei se você já participou, time de meia contra sem meia, que no par ou ímpar escolhesse o Cristiano Ronaldo. Todos os jogadores que eu entrevistei escolheram o Messi. Falaram, escolhe um só pode um. Eu escolhi o Messi como o melhor. Você tem essa preferência também? Tenho. Mas, veja bem, explorar somente isso é um erro, porque os dois são muito craques, são craques muito acima da média hoje em dia. Mas sim, se eu ganho para o ímpar, eu escolheria o Messi primeiro, mas sem sombra de dúvida, os dois. O Cristiano Ronaldo, ele sempre foi muito bom jogador, sempre foi craque, e agora ele está se reinventando como um centroavante decisivo, de dentro da área, com movimentação de centroavante mesmo. Então tem muito mérito também. Claro, todo mérito do mundo. Aliás, por exemplo, eu acho que esse aí é uma força que ele tem, uma vontade que ele tem de evoluir sempre, que colocou ele nesse patamar. Até assim, jogadores que tecnicamente assim, tem mais recursos, se tivesse essa determinação, talvez tivesse conquistado ainda muito mais coisa no futebol. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu penso. Ronaldinho Gaúcho foi o jogador mais mágico que eu vi jogar. Mas ele tinha um estilo diferente do Cristiano Ronaldo. Você acha que às vezes para alguns jogadores com esse nível de talento, falta um pouco de Cristiano Ronaldo assim para ficar com uma carreira incrível por mais tempo assim? Não, cada um escreve a sua própria história, né? Eu também concordo que o Ronaldinho Gaúcho, meu xará, ele foi um dos mais incríveis que eu vi jogar. Nossa. Era lindo, mas eu vejo hoje a maneira como se mantém em forma o Cristiano Ronaldo. É um jogador que se dedica, a vida dele é o futebol. Nossa. Né? Você vê que quando ele tira a camisa, eu fico úmido para falar. Desculpa. Fico um pouco de Você vê que também. Ele dedica horas e horas do seu dia para estar bem na hora do jogo. Então, essa consciência hoje em dia no futebol, ela é muito maior do que na minha geração e nas gerações passadas. Hoje em dia, a grande maioria dos jogadores, eles têm o seu próprio fisioterapeuta, tem o seu próprio preparador físico, ele tem a sua assessoria de imprensa, ele tem o seu diretor comercial. Todos eles estão criando essa consciência de ter um staff técnico para lhe dar o suporte, para ele continuar evoluindo, né, e prolongar a carreira dele. Eu acho isso maravilhoso. Eu sempre fiz isso na minha carreira, sem ter essa visão assim como descobrir as coisas, mas eu sempre me dediquei 100% da minha vida ao futebol. Logicamente que as saídas, noite, nada disso influiu negativamente na minha carreira, porque além de jogador de futebol, você é jovem e você, no seu tempo livre, você também quer se divertir. Não é que durante 20 anos de carreira você vai ficar ali dedicando 100% do seu tempo ao futebol. Você também tem uma vida, né? O futebol é uma parte importante da vida, mas a vida ela é muito maior do que tudo isso. E eu acho bacana hoje essa consciência dos jogadores com o seu corpo, com o seu físico, com a sua imagem. Isso é uma grande evolução para o futebol. Acho que você passou por isso, mas o Matheus está perguntando aqui se essa responsabilidade que o Neymar carrega de ser protagonista da seleção brasileira, como você foi também, se você chegou a conversar com ele no sentido de dar uma orientação, ou dar uma força, ou passar a sua experiência de ter um peso desse tamanho, né, de carregar aí uma responsabilidade de ser o principal jogador da seleção brasileira e tal. Se você chegou a trocar essa ideia com ele, o que você pensa, como você viveu isso, o que você pensa dessa situação com o Ney? Olha, essa pressão
barra responsabilidade, ninguém aponta para você e diz, ó, é você que tem que ir lá resolver. Isso ela é criada pelo próprio atleta. O Neymar criou isso. Ele criou essa pressão quando ele, nos jogos, ele decidia, né? Quando ele cria isso, primeiro ele cria nos próprios companheiros essa confiança de que no momento chave os companheiros vão dar a bola para ele. Na época do Zico, se a gente for para outro esporte, o Michael Jordan, que nos últimos segundos a batata quente, né, jogava tudo para o Michael Jordan resolver. E ele resolvia, na grande maioria das vezes. Muitas vezes ele falhou, mas... Então essa responsabilidade barra pressão, o jogador cria no desenvolver da sua carreira, ele vai ganhando a confiança dos seus companheiros e o Neymar buscou isso porque ele é bom, ele é o melhor que nós temos e vai continuar sendo assim, ele vai pegar a bola, ele vai resolver, vai tentar resolver e eu acho que ele tem que continuar sendo ousado, tendo partir para cima do zagueiro, ele vai continuar apanhando, se eu puder dar um conselho para que ele não reclame, ele vai apanhar reclamando e não reclamando, porque ele está ali com o bem mais precioso que todo mundo quer, que é a bola. E para tirar dele, ou você vai armado ou dá-lhe uma pancada. Eu gosto muito de ver o Neymar jogando, a sua ousadia, o seu comprometimento com o clube, com a seleção. Muita gente talvez não concorde com as atitudes, mas não temos que entrar no mérito das atitudes do Neymar. O Neymar é um jogador jovem, né, de 27 anos, com muito dinheiro, mas que isso não afeta a essência dele, a origem dele. Ele tem completamente os pés no chão. É um cara muito preocupado com o lado social, tem um projeto social lindo, ajuda muita gente e realmente para mim é uma pena que ele tenha criado uma rejeição tão grande no nosso próprio país, mas não é uma surpresa porque nós somos um país onde tratamos muito mal os nossos ídolos e para mim isso é uma grande pena. Mas eu tenho ainda a esperança que o Neymar, primeiro, vai conquistar uma dessa. Esse bem precioso aqui. Eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo, ele vai ganhar uma bola de ouro, porque ele merece e tem talento de sobra para isso. Vou torcer muito para que ele ganhe a Copa do Mundo, porque também ele merece e a seleção brasileira merece, e já faz muito tempo que a gente não ganha e o futebol brasileiro precisa de mais uma vitória, precisa se manter no topo. O nosso povo é um povo muito sofrido e o futebol é uma válvula de escape para o nosso povo. É onde as pessoas encontram cada semana aí uma alegria, né, para seguir adiante, né? Com tantas tragédias no nosso país, com tantos problemas sociais, o futebol é uma pequena alegria para o nosso povo. Meia Demão, viu, diretor? Ele está perguntando aqui qual foi a reação do elenco da seleção de 2002 quando você apareceu com o corte do Cascão. Foi uma surpresa para os caras ou você já tinha falado que ia fazer? Como é que foi? Você nunca sabe o que o jogador pensa realmente, né? Porque eu fiz o corte de cabelo sem nenhuma intenção, ia terminar o corte, eu deixei como é que chama aquilo? O cascão. Né? Eu ia falar que aquilo chama alça de... que é uma coisa, mas eu acho deselegante. Mas ficou... aí você tava cortando, falou, vou deixar. Vou deixar, vou no corredor, a gente tava no hotel, fui no corredor, tinha um monte de gente e tal. Pra tirar um barato. Pra tirar um barato, aí todo mundo sacaneando, até que alguns me desafiaram a deixar aquilo. Duvido que você... jogador tudo vagabundo, bota aquela pilha, e eu caí na pilha, mas aproveitei daquela pilha. Porque era a semifinal da Copa, eu tinha uma dor no adutor,
adutor direito, estava incomodando bastante. Tanto que o gol da semifinal de bico é justamente um recurso que eu encontrei naquele momento para evitar de chutar de chapa, onde força muito mais o adutor. Para te proteger. Para me proteger, mas é um recurso que eu tenho do futsal, que eu joguei minha vida toda também, enfim. Na véspera fiz aquilo, fomos treinar, quer dizer, já pararam de falar da minha lesão no adutor e só falavam do corte de cascão. Enfim, mudou o foco da atenção, eu pude jogar, nem joguei tão bem assim, mas fui decisivo marcando o gol da vitória. E aí eu deixei para a final também. Falou, agora que... Deu sorte, né? Aquelas manias cheias de superstições, enfim. E deitou nos caras também, né? Porque os caras duvidaram que você ia ficar com deixar o cascão. Os caras falaram, duvido que você vai... Aí você deitou neles. Falar isso para um jogador é uma coisa mais fácil de manipular, né? O jogador. Você deve ter tido uma resposta, foi uma explosão, né? O corte de cascão foi uma explosão. Na época, o público feminino gostou do corte, ou também fazendo gol e campeão do mundo fica, evidentemente, mais apresentável, também fica mais bonito. Né? Eu acho que o público feminino nem tanto, muito menos as mães das crianças daquela época que muitas delas imitaram esse corte de cabelo, enquanto... muita gente que diz que fez o corte de cabelo na época, e eu sinto muito ter influenciado daquela maneira tanta gente, né? Mas uma coisa é essa lição, e nessa época não tinha a maldade que se tem hoje em dia. Por exemplo, na Copa passada criaram tanto problema para o Neymar porque ele levava o cabeleireiro na concentração e fez um corte e fazia outro. Criou-se tanto problema em relação a um corte de cabelo que é uma bobagem tão grande, não deveria ser notícia em lugar nenhum. E o Neymar sofreu uma pressão desnecessária sobre um corte de cabelo. Eu acho que o meio do futebol deveria falar muito mais das coisas que realmente importam e usar o poder do futebol para que o que realmente importa, né? Salvar vidas, ajudar o lado social das cidades. Mas eu acho que na época foi bom, eu não faria isso novamente. Tem gente que misturou tudo, achou que o Neymar não jogou bem, que ele tinha levado o cabeleireiro, sendo que nessa mesma Copa do Mundo teve gente que jogador que se esperava muito, que tecnicamente é muito valioso, muito rico, que não levou o cabeleireiro também não jogou. Eu acho que é importante ver o que ele está fazendo dentro do campo. Se tiver que criticar, eventualmente criticar, mas o que tem a ver com o cabelo? Aliás, acho que até uma pergunta que tem aqui, ó, do João Pedro Bortolotto. Pergunta para o Fenômeno se ele acha que se as lendas do passado do futebol jogassem no tempo de hoje, sofreriam como o Neymar por causa dessa exposição nas redes sociais. Ele está citando até alguns exemplos. Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, que gostava da mesma coisa que todo mundo gosta, né? Só que era mais reservado, porque não tinha esse negócio de celular, não ficava toda hora esse Big Brother que é a vida de um jogador importante como a do Neymar. Você acha que eles iam sofrer? Romário, Renato, essa turma aí? Eu acho que na proporção e no seu tempo, cada um de nós tivemos a exposição que o Neymar teve. A velocidade que a informação hoje ela é transmitida e difundida, ela é muito maior, obviamente, do que no meu tempo, no tempo do Zico, no tempo do Pelé. Mas cada um de nós tivemos, né, essa exposição. O futebol ele é poderoso desde o seu nascimento, né? Ele tem esse poder de emocionar as pessoas. O futebol transmite verdade. O futebol realmente ele é muito poderoso. Todos nós tivemos o nosso momento, mas eu acho que não é sofrer exatamente, mas eu acho que a mídia deveria separar o que é papo de boteco, de bar, com algo profissional para influenciar as pessoas, né? Eu vejo hoje em dia na TV muita bobagem, mas tanta bobagem que não vale a pena, e a gente deveria conscientizar muito mais os meios de comunicação de
de que o poder que tem é para ser usado de forma séria e profissional na hora que for comentar sobre o futebol. E deixar o papo de botequim para o papo de botequim. As pessoas adoram, é normal, mas é lá no botequim, é lá na conversa informal entre amigos, que aí cada um fala a besteira que quer, enfim, está influenciando os amigos ou brincando, e não na televisão, onde tem um alcance mediático muito grande e para influenciar as pessoas de forma negativa. Que forma opinião, né? Separar a resenha velha, cansada, do que é o comentário, o que é a avaliação, né? Mas eu também vivi, né? Mas não sou famoso, mas você viveu a época que não tinha celular, que você talvez tivesse mais liberdade e tal, e depois, consolidado como atleta, famoso e tal, você viveu a época que tinha aí todo mundo filmando tudo. Te incomodou a partir do momento que teve essa mudança, que tudo que você fazia estava alguém olhando? Isso aí te incomodou de alguma forma? Olha, não, eu vivi a época dos paparazzi também, então, que eram... Ficar perseguindo você. Era igual a rede social, em qualquer lugar tinha um paparazzi e captando os momentos íntimos, o momento livre que o jogador tem. Na folga ali. E nessa época também foi muito difícil, porque você se sente realmente invadido, a privacidade fica extremamente vulnerável. Todos nós tivemos os nossos problemas, né, de exposição. É saber usar bem a exposição de forma que você pode influenciar e ajudar outras pessoas para o bem. Numa dessa aí que você estava falando, da exposição e tal, o Luizão, que é um querido, que é um parceirão, ele estava contando algum caso, mas eu não sei exatamente qual foi, não sei se você vai lembrar, que vocês estavam num lugar público, não queria muito que o pessoal ficasse registrando. E aí tava você e o Luizão, e aí que vocês meio que tentaram ficar assim atrás de uma pilastra para ver se ninguém ia ficar perturbando vocês, mas daí que o Luizão falou, pô, nós dois aqui juntos, atrás de uma pilastra, acho que não vai dar certo, acho que é melhor a gente... Você lembra de uma resenha dessa aí, não? É que o Luizão mais ou menos, eu tenho muita resenha com o Luizão, né, mas tem um caso interessante que eu acho que não é nem público isso, mas que hoje em dia pode contar. Em 2002, depois de uma vitória, o Filipão deu uma folga pra gente e a gente foi num bar e todo mundo se divertindo. Um dado momento, um jornalista gaúcho fez uma foto comprometedora de um colega, de um amigo nosso, jogador, que estava ali no momento se divertindo. Eu estava observando e vi o ocorrido, eu fui na direção dele, tirei a câmera dele, era uma câmera bem discreta, daquelas descartáveis, eu quebrei ela imediatamente no chão, enfim. E esse jornalista me processou. Ai. Esse processo foi julgado agora, ano passado. Ixi. Perdi a causa, né? Tive que pagar 30 mil reais por danos do ocorrido e, enfim, paguei e o assunto morreu. Mas para você ver que a privacidade também na nossa época ela era exposta. Assim. Pelo menos salvou o parceiro. Bom, salvei o parceiro, que também não era casado, enfim, poderia ter sido evitado o ocorrido, né? Essa agressão, né? A pobre da máquina descartável. E enfim, mas o assunto acabou somente o ano passado. Putz, você deve ter pego muito quarto duplo no Valladolid, não sei se quando vocês vão viajar, que dorme lá, se é quarto duplo ou quarto duplo. É duplo, né? Antigamente o cara ficava, não tinha o telefone, o cara ficava conversando. Tô aqui eu e você. Eu e o Roberto Carlos a vida toda. Então. Eu dormi mais com o Roberto Carlos do que todas as mulheres que eu tive na vida, juntas. Pelo menos o Roberto tem belas pernas, isso aí é uma coisa importante. E é bom também que você não engravidou, porque ele gosta de engravidar, ele gosta é o MC Catra da lateral, com todo o respeito. Mas aí ficava na resenha aqui. Hoje em dia, se for quarto duplo, que tem muito cara que não gosta de ficar em quarto duplo, ele fica aqui e você fica aí. Inclusive ele fica aqui às vezes, né, que ele tá... um pouco às vezes saudade da coisa,
entendeu? E aí ele fica aqui, ó, querendo, tá trocando uma intimidade, uma coisa e, na verdade, o cara tá, em vez de ajudar o fato de você estar junto, convive e tal, não sei o quê, o cara tá bravo que ele quer, sabe, aquela virilha gostosa, que eu vou dar o... Sabe, aquele negócio. Hoje em dia tá mais assim, né? Não tem mais essa resenha. Eu acho que é isso que o cara quis perguntar. Não, mas tem sim, tem sim. Lógico que todo mundo tem seu celular, todo mundo gosta da tecnologia, mas a resenha continua. Esses jovens e essa nova geração, eles vão evoluindo e a maneira que eles interagem entre eles também é uma maneira nova. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Essa geração nova está crescendo, ensinando muito para a gente. A minha filha de 10 anos, a Sofia, ela resolveu criar um canal no YouTube. A mãe permitiu, eu também. No segundo vídeo dela, ela começou a falar mal da professora, falou mal da escola, achando que ninguém ia ver. No dia na segunda-feira foi para a escola, a professora, Sofia, você não gosta de mim, você não gosta da minha aula? Bacana. Tô inscrito no teu canal. Tô inscrito no teu canal. Ela ficou morta de vergonha. Nossa. E aprendeu com isso, enfim. Legal. Ó, o Cheers tá perguntando, Ronaldinho, a galera do Real entendia as palestras, as preleções do Luxemburgo? Os caras gostam de uma coisada. Da resenha, né? Ó, a palestra ele se fazia entender. Agora, os gestos que ele sempre fez, que era impossível. Ele quer... O gesto do Luxemburgo nem brasileiro entendia. Eu nunca entendi, na verdade. Tá, mas aí os caras perguntavam, falou, Ronaldo, o que é isso aí que ele tava... Não, ele misturava lá, fazia uma mistura bem estranha do português com o espanhol, mas e no calor do jogo, no calor da pré-eleição, que tem que motivar, enfim, isso aí é cada palavra. E vocês conseguiram, os brasileiros que tinham naturalmente mais intimidade com ele, né? Vocês brincavam com ele também depois, ou conseguia segurar o riso ali na hora que ele tava fazendo uma loucura dessa? Não aguentava, as entrevistas eram fantásticas e erros grotescos, assim, a gente zoava ele também pra caramba, né? É o mínimo. E ele gosta também dessa zoeira aí de... que essa preleção deve ser boa. Devia ter gravado alguma, né? Você botava no canal da Sofia isso aí, você viu? Ó, pra terminar de verdade... tem um amigo nosso, um querido, fraco de feição, mas querido, que fez uma pergunta para você e falou zoando que não ia se identificar. Mas ele pediu para perguntar para você se você acha mesmo que no jogo contra a Bélgica você foi o melhor da partida. Sim, eu acho. Porque ele acha que foi ele. Não, mas eu também nunca achei nada disso. Eu acho que você ganhou o melhor do jogo. Sim, alguém me deu alguma coisa. E aí ele, jogador, tá falando, não, fala pro Ronaldo pra ele falar quem foi o melhor do jogo. Bom. Que é o Marcão. O Marcão falou, só lembra ele que aquele jogo eu fui o melhor do jogo, ele falou. Muito provavelmente sim, com todo o mérito do mundo. Marcão, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Uma resenha das melhores possíveis, um cara do bem, um cara divertido. E o que ele parou na Copa do Mundo foi uma coisa de louco. E, assim, olha a competição que tinha no Pelo gol. amor de Deus. Rogério Ceni, Dida e ele. E o Marcão não era o cotado para ser o titular, né? O Dida estava mais cotado para ser o titular. Marcão entrou, fechou o gol. Marcão... Não só aquele jogo, mas todos os jogos, para mim, você foi o melhor. Se fosse fazer uma seleção da resenha, não tem nada a ver com futebol, de história, engraçada e tal, o Marcão, acho que talvez ele fosse o seu goleiro da resenha? O goleiro da resenha. Não, mas assim, aquele grupo de 2002, para mim, foi um dos melhores que eu já tive. É certo que na seleção brasileira, em toda a minha carreira, sempre encontrei grupos maravilhosos, com um ambiente bom, sabe? Um ambiente que todo mundo abria mão da individualidade para coletivo sobressair. Mas esse grupo de 2002 era uma fortaleza muito grande. Que legal. E era algo, assim, espontâneo, né? O Filipão criou...
família escolar e a gente abraçou aquilo mesmo de uma maneira natural, mas muito intensa. Todo mundo se ajudava, todo mundo corria, todo mundo torcia junto, né? E eu acho que é muito mérito do Felipão ter juntado aquele grupo de homens, grupo de jogadores e ter feito todo aquele grupo entender o comprometimento que tínhamos com o nosso país. Daí a individualidade e o ego, a vaidade, tudo isso fica para trás, em segundo plano. Porque ali só tínhamos um único objetivo, que era ganhar a Copa do Mundo. O resto, nada importava. Então a gente realmente foi uma grande família, um período longo onde não é fácil. Banda de homens juntos, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma mania diferente, enfim. Mas era um grupo extremamente tolerante, aberto às ideias de todos e que com um só objetivo, que era ganhar a Copa do Mundo. Dali foi muito mais fácil. O Marcão, sem dúvida, era um dos principais, o que mais alegrava o grupo. Vampeta, mas tinha também. muitos personagens incríveis, Muitos. né? O Roberto, o Denilson, Rivaldo, que um líder também nato, com a sua capacidade de resolver jogos, com a sua liderança silenciosa, né, como dizíamos. Era um grupo fantástico, é injusto citar poucos nomes, todos eles eram fantásticos e ali realmente foi uma vitória de grupo. Essa seleção talvez não seja lembrada como o melhor futebol da história, mas a minha sensação é que a gente poderia ganhar qualquer jogo, a qualquer momento naquela Copa do Mundo. Fomos testados algumas vezes durante a Copa, mas a maneira que a gente jogava, a fluidez, o sincronismo de todos os jogadores. Deu química ali, né? A compactação de todo mundo. Aquela seleção ali era maravilhoso. Maravilhoso também é você, Ronaldo, que sempre foi o número 1. Eu fico muito, muito grato pela sua generosidade de vir aqui falar comigo. Pô, tô muito feliz mesmo, é um dia especial na minha vida. Já tenho história para contar, né? Não tanto quanto você, mas de estar ao seu lado. E realmente eu tô emocionado de estar falando com você, de estar pertinho de você. E você falando um pouco da tua vida, das tuas coisas. Mas você tem uma missão, porque no Ale Oliveira responde assim. Você tem que indicar convidado para participar do programa. Você fala assim, eu quero que você entreviste tal pessoa. Qualquer pessoa você fala. Nós temos já o Ronaldo aqui na fita VHS, temos o Ronaldo aqui, ó, a gente apresenta o nosso DVD. Você fala quem que você quer que eu entreviste daqui para frente. Deixa eu pensar, porque quem eu gostaria, acho que você já fez. Quem é? Que é o Zico. Não fiz o Zico. Ele foi pro Japão, eu não fiz. Mas vocês trabalharam junto muito tempo, estão sempre juntos também. Apaixonado pelo Zicão. Mas eu já sei tudo do Zico também. Então, o Zico, para mim, é minha grande referência, minha grande influência, minha inspiração. E toda vez que eu encontro ele, eu me emociono e falo isso para ele. Porque ele foi, tanto dentro de campo quanto fora de campo, ele teve um papel muito importante na minha vida. Eu olhava para ele e falava, eu quero ser que nem ele, eu quero fazer as coisas que ele faz. E foi uma inspiração perfeita para mim. Então o Zico você já sabe tudo. Você tem que falar então outro nome aí que eu vou atrás. Bom, o Neymar, então. O Neymar seria... Você já separa esse que eu vou mandar para ele. Falou, o homem falou, agora que você tem que... O Neymar, que é o grande nome e nossa grande esperança na seleção brasileira, eu acho que esse papo contigo pode ser muito bacana para ele também, para ele expor as suas ideias. Eu tive há pouco tempo com ele, batendo um papo de 10 anos de carreira dele, e cada vez mais eu admiro o Neymar. E não é fácil estar na posição dele, eu vivi isso. Posso te dizer que é muito complicado você se isolar do mundo externo, de todas as críticas, porque até a crítica hoje foi banalizada, né? A internet
tem de ruim isso, porque ali é o pinico do mundo, todo mundo é corajoso, todo mundo ofende, todo mundo, né, uma crítica muito ofensiva, uma coisa, né, que não agrega, né? E eu acho que as pessoas deveriam ter muito mais cuidado na hora de expor uma opinião, né, e que seja construtiva, que seja algo educado, e não um xingamento deliberado que tem hoje em dia na internet. Então, Neymar, já fica ligado aí que você tá na mira. Ronaldo, pelo amor de Deus, muito obrigado. Tamo junto. É um prazer e continua aí alegrando todo mundo. Eu morro de rir nos teus posts. Tuas escalações são as melhores. Conte comigo aí pra quando quiser. Esse foi o Ronaldo, esse foi o Ale Oliveira Responde. Você já sabe, né, negócio? Você tem que compartilhar o bagulho, se inscrever no canal, falar pro outro. Segue aí o coisa, né, o Ale, que o Ronaldo tá lá. E agora, não sei, eu vou tomar, agora eu vou beber tudo, porque vou ficar igual cobra de laboratório, curtido no álcool, porque eu quero comemorar. Eu quero comemorar minha bola de ouro aqui, ó. Valeu! Valeu!